olá, tem alguém por aí? Aqui é Leni Lapis, eu vou conversar essa noite, esse domingo, dia 13 de fevereiro de 2022, com o músico Gilson Barbosa. Enquanto isso vai chamando outras pessoas. Fazer esse domingo mais leve. Tá puxado aí? Como é que você tá levando sua vida? Conta pra mim aqui, chama os amigos, deixa eu chamar algumas pessoas enquanto isso. Chegando aqui, que gostoso. Vamos subir, vamos conversar com meu amigo Gilson Barbosa nesse domingo, dia 13 de fevereiro. Fazer essa noite um pouco mais leve. Você conhece esse instrumento, o oboé? Ele vai falar um pouquinho da carreira dele, nós vamos bater papo aí sobre muitas coisas. Vamos lá, deixa eu convidar meu amigo. Foi um convite para o meu amigo. Olá, vai chegando mais gente. Oba, vamos convidando as pessoas. Vamos bater um papo essa noite? Tudo bem? Tá bom aí para você a imagem? Que bacana. Tá? Oba! Tudo bem? Oba, oba! Leni, a tua imagem está horizontal. Você pode colocar ela vertical? É só você virar o seu aparelho. Deixa eu colocar o foninho de ouvido e talvez você me ouça melhor. Se você virar o seu aparelho... Não. Ah, tá, eu vou virar. Agora deu. Oba! Melhor. Eu vou colocar aqui, porque da outra vez que estou comigo, no teste que estava um pouquinho, então eu vou colocar assim, só vou tirar se precisar fazer, olha que bacana, diretamente aqui da Baixada Santista e de Minas, é isso mesmo, enquanto isso vai chegando mais gente. Fala aí que é São João. Tá vendo melhor? São João. Agora já estou te ouvindo. Oba. São João del Rei. Oba! Melhor. Gilson, vem um pouquinho mais para cá, porque dá para ver você inteiro. Vem um pouquinho. Aí, perfeito. Perfeita. Nós estamos ficando craque. Além de música, é produtor, meu bem. É isso. Então, muito bem-vindo. Que bom prazer conversar com você. Olha como a gente já está mais profissional. Prazer é todo meu. Esse domingo, dia 13, Rafael, já está entrando gente. Que bacana, olá. Tudo bom? Deixa eu acenar aqui para as pessoas. Daqui a pouco, vocês vão escrevendo aí no comentário e eu vou conversando aqui com o meu amigo. Peraí. Deixa eu tirar se não fica para mim, aparecem os comentários das pessoas. Gilson,
Começar te Sim, apresentando que você é professor de música, de muitas orquestras, cameratas, bandas sinfônicas, já tocou aí com grandes artistas. Eu queria que você falasse um pouquinho e a gente vai conversando sobre a vida, sobre música, sobre o seu instrumento, os ok. cancelamentos de artistas maravilhosos. Essa semana eu vi uma nota que eu fiquei assim, estarrecida, dessa cantora maravilhosa que é a Adele. Ela fez um Sim, comentário de ter orgulho de ser mulher, e aí veio um bombardeio de um grupo muito pequeno, né? De pessoas, felizmente é um grupo muito pequeno, mas assim, pegaram pesado com ela, que ela não pode falar isso, enfim, não pode ter orgulho de ser mulher, imagina, enfim. Enfim, tempos de internet. Amigo, fala um pouquinho de você, do seu instrumento, se apresenta. Isso bom, aqui vai meu ficar nome é gravado depois. Ok. Eu sou Gilson Barbosa, né? Sou oboísta e, bom, por onde é que eu começo? Eu iniciei meus estudos em Brasília, na Escola de Música de Brasília, lá no finalzinho dos anos 60, né? Eu estudei lá durante alguns anos, depois me transferi para São Paulo. Toquei na Orquestra Jovem Municipal de São Paulo, que hoje se chama Orquestra Experimental de Repertório, né? Naquela época chamava Sinfônica Jovem Municipal de São Paulo. Uau. E depois eu comecei a trabalhar profissionalmente em 1975 na Sinfônica de Campinas. Eu fui um dos fundadores da Orquestra de Campinas. Maravilha. A orquestra já existia, mas não era semiprofissional. Aí o maestro Benito Juarez tomou a frente do trabalho e transformou a orquestra numa orquestra profissional. Ao que eu saiba, é a única cidade não capital do Brasil que Uhum, tem uma orquestra profissional desde aquela época, né? uhum. Já assim tocaram no Japão, tocaram em Cuba, tocaram nos Estados Unidos, Uau. e ela já gravou disco. Eu Uhum. toquei apenas 3 anos, eu toquei de 1975 a 1977 em Campinas. Uau. Aí eu saí de lá, fui para a orquestra de Belo Horizonte, do Palácio das Artes, onde eu fiquei apenas alguns meses. Aí, na época, eu toco também, quase todo oboísta, né? Toca o corno inglês também, que é um oboé maior, né? Maravilhoso. E, né, então eu fui para a orquestra de Belo Horizonte e nessa ocasião eu estava tocando lá e começaram a me chamar para fazer cachês do Teatro Municipal de São Paulo, de corno inglês. Eu fui uma vez, duas, na terceira vez eu fui contratado, depois fui, uns 3 anos depois, eu fiz um curso interno, eu fui Tudo no efetivado Municipal de São Paulo. no Municipal de São Paulo. Uau. Fiquei lá na Orquestra Sinfônica Municipal de 1978 até 1995, quando eu me aposentei. Eu me aposentei mais cedo, sim, porque eu já tinha trabalhado desde os 14 anos em outros tipos de trabalho, né? Certo. Trabalhos práticos e tal, tanto no Rio e em São Paulo e em Brasília. Então, a, o meu primeiro trabalho musical remunerado foi em Brasília, um ano depois que eu estava estudando música. Eu estudei canto 5 anos, né? Que Paralelamente ao legal. oboé. E fiz parte do Madrigal de Brasília, que era um coro de câmara com 20 vozes, Aham. e eu cantei lá durante uns 4 anos. No E coral? no Madrigal de Brasília, que é um No coro de Madrigal. câmara. Tá, Existe tá. até esse Madrigal de Brasília já existia desde 1963.
Eu cheguei em Brasília em 67, comecei a estudar música em 68, e em 69 eu fui contratado pelo Madrigal, após participar de uma missa de Beethoven como cantor, né? Em, final de 68, e aí foi o meu primeiro trabalho musical remunerado. Foi esse como cantor do Madrigal de Brasília. Sabe quem cantava ao meu lado quando eu entrei no Madrigal? Quem? Já cantava lá uns 4 anos, É, antes de mim. O é. Ney Mato Grosso. Ah, que Ele cantava. demais. O Ney, quando eu entrei para cantar essa missa de Beethoven, antes de ser contratado pelo Madrigal, Uhum, sabia muito pouca música. Ele já estava lá há uns 4 anos. Ele que uhum. era um dos meus guias, né? Que eu não sabia muita música, a gente tinha que aprender de ouvido para Sim, conseguir cantar. para algum lugar você começa, né? Você não chega. É. Uhum. E aí, mas o Ney ficou ainda mais um ano depois que eu entrei. Depois ele saiu para fazer a vida dele e ficar famoso, né? Sim. Aí ele foi aí em 72, ele deve ter saído de lá em 1970. Em 72 ele já estourou com aqueles secos Dois, e molhados, né? 2 anos depois, que marcou história, né? Marcou história, um Exatamente. grupo. É. Então, e o Ney está com 80 anos, né? Está cantando muito bem até hoje, está em ótima forma, né? Mas ele foi meu colega daquela época e era um dos meus guias, porque eu sabia muito pouca música, né? Para cantar no Uhum. Madrigal precisava ler música muito bem, e ler e Legal. cantar. Sim. Então eu nessa época estava me iniciando no oboé, que é o meu instrumento, esse instrumento aqui, e já mais ou menos por volta de 1972, o meu professor me levava para participar junto com ele de tentativas de orquestra naquela época lá Nossa. de Brasília, e Uhum. tocava também na escola. Agora, Brasília ainda estava com muito fraca em música nessa época, né? Uhum. Então eu resolvi ir para São Paulo por causa disso. E eu fiquei, então, voltando àquela história do Teatro Municipal, eu fiquei no Teatro Municipal de 1978 até 1995. Maravilha. Continuei trabalhando, eu fui contratado logo em seguida pela Orquestra Experimental de Repertório. Ou seja, era aquela mesma orquestra onde eu tinha tocado como estudante, lá em 1974. Toquei Uhum. um ano e pouco, né? Quem que E regia na época? Quem que fazia? quem regia na época era o maestro Samuel Kerr, a orquestra jovem, né? Sim. Agora, quando eu entrei na orquestra experimental, o maestro era o maestro Jamil Maluf, que eu acredito que deve estar lá até hoje. Essa orquestra ainda existe regularmente, Uhum. né? E o Sim. monitor da orquestra, né? Nessa segunda vez, eu entrei como monitor de oboé. Fiquei 8 Perfeito. anos. Deixa eu te 8 falar anos. uma coisa, só fazer uma pausa aqui. Você não precisa aproximar muito, porque assim, ó, exatamente como você tá, dá para ver seu Tá, rosto, o instrumento e dá para ouvir super bem. Ah, mas que bacana. E aí, então, o Samuel estava como regente, e aí, né, uma experiência e tanto, porque é puxado também, né? Que você já tinha essa experiência de Brasília, vinha vindo, e ali no Madrigal deu essa aprimorada, né? Porque exige pra caramba, né? É uma fase de eu, estudei, bastante. eu fui aluno de canto, estudei canto 5 anos, 5 anos seguidos. Estudei com 2 professoras, 4 anos com a professora Wanda Wittsika e 1 ano com a professora Sônia Born, na Universidade de Brasília. São bem conhecidas, né? Nesse meio são bem conhecidas, são pessoas que têm. Fiz curso, fiz curso de férias também em Ouro Preto com o professor Eládio Pérez Gonzalez, né? Então, a minha vivência de canto foi naquela época. Mas você sabe que não dá para assobiar e chupar cana. Então, Não, tinha é. que decidir tocar o oboé, e é bem diferente o oboé do canto, né? Apesar de ser um Sim. instrumento.
É bem diferente. Quando você canta com a voz, e quando você está tocando o oboé aqui com essa palhetinha fininha aqui, é bem diferente. Você está com a boca aberta, né? Com a boca você canta você tem uma referência muito diferente de respiração, né? De apoio, etc. Mas tem algumas coisas que são similares. Agora, o canto é muito bom para a gente. Você sabe que todo instrumento imita a voz, né? Então, Uhum. o canto é a referência para todo mundo. Porque para qualquer instrumento, de cordas, de sopro, quando a pessoa toca como canta, é o melhor, é o ideal. Maravilha, maravilha. Sou suspeita, sou Ah, suspeita. E me fala um pouco, por exemplo, do instrumento. Na hora, como é que foi a tua escolha? Tinha alguém da próxima, alguma referência que você bom, foi sacando, falou, nossa, eu quero tocar esse instrumento. Como é que era? Você já dava antes de Brasília, assim, que você, né? Como é não, que você já... eu nunca tinha ouvido música clássica antes. Uau, Quando eu era adolescente, assim, né, já desde 8 anos até os 12 anos, assim, eu via Elvis Presley, Little Richard, gostava muito bom, de rock and roll, ouvia Celi Campelo, Paul Anka, esse pessoal, né? E eu via também Nelson Gonçalves. Não me claro, pergunte como eu conseguia cantar de cor um samba do Nelson Gonçalves com 11 anos de idade, né? tudo bem, tá tudo certo. Mas, agora, eu só via música popular. Depois, quando eu estava já morando em morei no Rio 4 anos, que eu sou natural de uma cidade chamada Ubá, em Minas Gerais, que fica na Zona da Mata, é a cidade do Ari Barroso, Maravilhoso, sabe? maravilhoso. Então, Imortal. Eu sou suspeita para falar do Ari Barroso. Opa, desculpa. Desculpa. aí É. eu morei no Rio 4 anos, e eu, Aham. quando tinha, assim, por volta de uns 13 anos, por aí assim, 13, 14 anos, quando a coisa do rock and roll, né? Do Elvis, do Little Richard, aquele pessoal, começou a mudar para twist, rally-galley, não sei o quê, aí eu me desinteressei. E aí eu comecei a ouvir música brasileira, com essa idade. Então eu já ouvia o João Gilberto cantando no rádio, né? Lá no Rio, na Rádio Tamoio, na Rádio Jornal do Brasil. Então, mas Eu você ouvia. foi de Minas para Brasília, depois de Brasília veio para São Paulo, depois para o Rio, Não, tudo pela eu fui. música. Não, peraí. Eu fui de Minas para o Rio, Tá. com mais ou menos uns 10 para 11 anos. Depois do Rio, eu fui para São Paulo e morei em São Paulo, dos 15 até os 20, em São Paulo. Mas aí E foi com a família, não foi por conta de sempre com música. a família, Tá, sempre com a família. É, tá. não, a música eu só ouvia nessa época, não tocava nada, só ouvia, né? E gostava muito, nessa época que eu morei em São Paulo, entre 1963 e 1967, eu assisti o Caetano e o Gil chegando da Bahia, lá na TV Excelsior, assisti o Simonal ao vivo, assisti o Simonal na TV Record, assisti um monte de gente assim, Uma que era influência famosa. boa, né? Uma influência boa também, né? E eu fiz uma coleção de bossa nova naquela época, de não só bossa nova, tudo que de música brasileira boa daquela época, de Uhum. quase 100 discos dessa idade aí, entre 15 e 21. Eu tinha os discos Nara Leão, os Cariocas, Baden Powell, Tom Jobim, João Gilberto, tinha tudo isso Barato. aí, quase tudo. E Sérgio Mendes, Tosca. Ai, Sérgio Então, Mendes, eu gosto do som João Donato, dele, né? Até hoje. Zimbo, João Donato, tudo você ouvia. E tinha, mas eu só gostava de música popular. Eu não tinha menor interesse em música clássica. E quando eu fui para Brasília, em 67, teve um problema seríssimo. Por quê? Eu estava habituado em São Paulo, onde se tinha a rádio
que hoje chama Jovem Pan, que naquela época chamava Rádio Pan-Americana, tocava bossa nova o dia e noite. Dia Nossa, e então, noite. é. Tinha a rádio Piratininga, tocava muito jazz, a Rádio Eldorado, tinha, fora as televisões e tudo, né? Então, eu cheguei em Brasília, Brasília era uma roça. Só para o meu gosto, eu tinha 20 anos, só tocava Roberto Carlos, boleros, aquelas coisas assim mais, do meu gosto, mais bregas, do meu gosto, né? Hum, Então, eu não tinha escolha. A única rádio que não tocava, eram só 5 rádios em Brasília. A única que não tocava essas músicas era a Rádio MEC, do Rio, que tocava música clássica. Aí eu pensei assim, eu falei assim, bom, agora eu vou ter que aprender música clássica de qualquer jeito, porque essas outras aí não dá para mim aguentar. E aí comecei a ouvir e comecei a comprar discos de música clássica. Ouvi, né, mas sem saber nada. E eu ouvi lá na própria Rádio MEC o anúncio de quem quisesse estudar música, a escola de música estava oferecendo vagas, e fui lá uhum. para estudar. Só que, como eu ouvia música popular, a minha escolha de instrumentos ficou entre piano e violão. Então, quando chegava na escola, a gente falava que instrumento queria estudar, falava que era piano. Quem escolhesse piano, violão e acordeon, que eram os instrumentos mais procurados naquela época, a gente era obrigado a estudar também um instrumento de orquestra. E eles já vinham com uma lista pronta. Então, eu olhei a lista, a única referência que eu tinha de oboé era um disco que eu tinha daqueles de música popular brasileira, do Carlos Lira, de Uau! 1960, que tinha uma música Não tinha nem nascido. chamava Não Vá Dizer Aí Que Eu Me Esqueci de Amar, a lua quando morre faz o sol raiar, e mesmo se as estrelas abandonam o céu. Esse disco é de 1960. E tem uns solinhos de oboé. Então, por causa daquele disco, eu peguei e falei, não, então eu quero ver o oboé. Tinha o professor na Olha, escola, só que não tinha instrumento. Não tinha instrumento na escola, tinha professor. Aí eu fui procurar, eles falaram, olha, violão está muito saturado, então vai procurar o professor de piano. O professor de piano falou para mim, você tem que estudar uns 6 meses de teoria, eu não posso dar aula para você. Então, fiquei só estudando teoria, não tinha um professor de oboé, mas não tinha instrumento. Fiquei só nossa. estudando teoria musical. E aí, quando chegou no final do semestre, ou seja, junho de 68, o professor de teoria chegou para mim e um outro aluno da sala, devia ser uns 10, 12 alunos naquela época, não tinha tanta gente querendo estudar música. Falou para a gente, vocês querem vir cantar num coral que está preparando uma missa de Beethoven para cantar no final do ano, com o Madrigal de Brasília? Eu falei, mas espera aí, não posso, não sei nem ler música direito, vou cantar a missa de Beethoven. Ele falou assim, não, você tem boa voz, você vai bem no solfejo, não sei o quê. E, bom, vamos lá. Cheguei lá, eu nunca tinha cantado em coral, nem sabia direito o que era missa de Beethoven, nada disso. Chega lá, tá aquele monte de gente, o Madrigal, que era... E eles estavam pegando, assim, pessoas que davam aulas de outros instrumentos, que você não pode fazer uma missa de Beethoven, mas era só com 2 pianos que a gente ensaiava. Você não pode fazer uma Beethoven que usa uma orquestra de 40, 50 músicos com um coral de 20, que o Madrigal só podia ter 20 vozes. Mas aí eles estavam pegando pessoas para reforçar o Madrigal. Como o meu outro colega que foi, meu colega era baixo, fui classificado como tenor. Aí a gente ficava, os 2 que me guiavam, porque a gente era colocado estrategicamente ao lado de cantores do Madrigal que sabiam ler música bem. E a gente não. Então você ia pegar de ouvido, porque para ler aquelas coisas lá não dava, né?
a coisa da missa, por exemplo, assim, ó. Quer ver um trechinho do credo? Oba, deixa eu só falar aqui que tem o pessoal que entrou, Rafael, Valdirene, o Silveira, Sampaio, ao Córdoba, e também tem o Luiz Nogueira, que é um coreógrafo, um bailarino maravilhoso e que trabalhou muito tempo com o Ney Matogrosso. O Luiz Olha que Arande, beleza. querido, enfim, estou assinando aqui, agradecendo. Ele trabalhou muitos anos, acho que uns 10 anos. Depois ele pode entrar Poxa, aqui nos comentários. Como é, dançarino. Ele é um Arande, enfim, ele é daqui da Baixada Santista, mas também, sim, enfim, sou suspeita, eu gosto muito do trabalho dele. Mas assim, só para concluir aí, isso foi um furundunço e ao mesmo tempo foi meio intuitivo e você foi indo e está até hoje com esse instrumento. Agora você vai mostrar, vai dar uma palhinha para nós, é isso? É isso, isso? Oba, oba, isso. oba, que privilégio. Domingão 13, gostoso, com oboé. Ó, vou tocar um trechinho de uma música de bar. Eba, que lindo. Essa é a Sinfonia da Cantata 66 de Bach, e o Uhum. Caetano colocou uma letra nessa música, né? Como é que é? Não sei o que, lá, a cidade, como é que chama a cidade do Caetano? Ah, Lá na eu Bahia? tive, onde tem o Rio Subaé, onde tive lá, agora esqueci. É É, onde tem o Rio Subaé. Eu ele tive fez, lá. fez uma Ah, letra e colocou essa música de Bach, né? Bom, é mas isso, é. assim, Você trabalhou um tempo com a Gal Costa, não é isso? Que você tocou na. não, não, assim, desses artistas populares, com quem eu trabalhei mais tempo, assim, isso foi entre final de 1979, foi a primeira vez que eu toquei, até 1982, mas com não foi, não foi contínuo, porque o meu trabalho principal era na orquestra do Teatro Municipal. E se você for trabalhar com o Roberto Carlos, que é o caso que eu estou citando, não dá, você tem que ficar faltando na orquestra, e eu ia perder meu emprego fixo. Então eu toquei entre 1979 e 82 em shows do Roberto Carlos em São Paulo. Toquei inclusive aí em São Vicente, no Olha clube, como é que chama? só, E aí, olha com só. eles, e toquei naquele AMB, toquei no Teatro Municipal mesmo. Vários eu toquei no Palace, na Tudo com inauguração o do Palace. Roberto Carlos, nessa época com o Roberto Carlos. Não, mas Toquei, até hoje toquei, os músicos no Brasil é uma coisa bem doida isso, porque quando você tem a banda sinfônica, ou no caso, se o caso vai, que é o Municipal de São Paulo, pegou lá em Brasília, assim, porque é trabalho, você tem vida pessoal, você paga as contas, né? E aí, por exemplo, sim, os artistas, por exemplo, você pegou uma época que os cantores, por exemplo, tinham as gravadoras. Então claro, tinha uma estrutura para os músicos ganharem, enfim, bem, vou colocar aí entre aspas bem, tá? Porque o contratado da gravadora, enfim, até porque tinha uma exposição maior, enfim, é uma coisa bem da época. Mas ainda hoje você vê isso, que quando foi entrando, acho que o quê? Final dos anos 80, começo dos anos 90, teve essa coisa das gravadoras irem. Foi abrindo mais o mercado, foi afunilando para as gravadoras, e aí já quem vinha dessas gravadoras é que conseguiu manter a mesma banda, os mesmos músicos, pelo menos uns 10 anos, né? Sei lá, o Djavan, eu tô falando assim de música popular, mas também tem outros,
né, que conseguiu manter a mesma banda porque tinha, através daqueles shows feitos com as gravadoras, dentro e fora do Brasil, uma agenda Ah, forte, né? sim. Ou então era isso que aconteceu com você, olha, eu tenho trabalho no SPA, poxa, e também o Roberto Carlos também precisava de um músico preparado, porque já naquela época você já pegava a partitura pronta, né? Sim. Você já chegava, já vai para o ensaio e com a partitura pronta, já tem os arranjos prontos, os arranjadores. Hoje você tem muito mais, isso eu posso falar como cantora, você tem muito mais essas possibilidades que você vai mudando a formação, sei lá, para o cantor, eu vou cantar em Minas Gerais, às vezes para o cantor é mais interessante, entre aspas, em questão de estrutura mesmo, que ele contrate os músicos lá em Minas, e aí só vai ele, o produtor, algum holding, né? Também tem isso, por um tempo, até ele conseguir ter uma agenda mais forte, que ele possa custear, né? Cobrir os custos da própria banda. E isso é uma coisa que é uma miséria do empresário que pressiona para cima do artista. Na verdade, é isso Uhum. que rola. Por que eu estou comentando isso com você? Porque a gente está vivendo uma situação que está pipocando em plena pandemia, um governo doido pra caramba, mas está pipocando muita coisa que a gente já sabia de Lei Rouanet e outras coisas mais, mas está vindo muita coisa. Porque você sabia que muitos desses artistas que estão aí já entram com tudo pago em cima de são ganhos assim que fica só no nicho de artistas, são bons, mas tem também outros muito bons que ficam sufocados por conta exatamente dessa. Aí vem numa campanha mentirosa de uma coisa que já, né? O negócio parece que tá levantando muita coisa que ficou aí debaixo do tapete, está vindo tudo, né, para a cultura. Porque são bilhões e bilhões, a gente precisa da arte, da cultura. O artista ele não deixa de produzir porque ele não tem um grande público, não tem acesso a um grande público, porque tem muita coisa muito boa, tem gosto para tudo, você tem um gosto diversificado, tanto do público, mais educado, menos educado, acho que gosto não se discute, né? E o Uhum. mercado, quanto mais ele abrir, melhor. E de tempos em tempos, parece que, principalmente com a internet, veio primeiro com essa coisa das gravadoras, né? Uhum. Que foi afunilando para as gravadoras. E acho que mais na hora, quando começou a surgir das pessoas, oi, João, vou falando bem-vindo, mais, assim, quando começou a surgir a possibilidade das pessoas gravarem o seu próprio CD sem necessariamente ter uma gravadora. Foi Uhum. meados dos anos 80, 90, e aí foi pegando isso. Boa Uhum. noite, João, tudo bom? Então, eu lembro muito disso, eu era ainda estudante, estava conhecendo isso, aí veio a Trama aqui no Brasil, que começou a fazer um resgate de vários artistas, inclusive da queridíssima banda de Pífanos de Caruaru, que é um som também de sopro, que não vem do meio acadêmico, né? E que eu valorizo os dois. Eu valorizo os dois. Mas que o pífano ele é uma coisa muito específica dessa região do norte do Brasil, mas ao mesmo tempo ele tem uma sonoridade que ele traz a cultura árabe, a luso, né, do português, o espanhol, ele tem isso, mas que também tem essa coisa do árabe. Mas quando foi afunilando para as gravadoras, foi bem nesse momento que veio os CDs, a possibilidade do artista fazer o seu próprio CD. E na sequência, porque assim, não era só fazer o CD, e para distribuir. Então, quem já tinha uma agenda, esse pessoal que já vinha de gravadora, que estava sem contrato com gravadora, mas já tinha uma agenda, já era conhecido pela agenda anterior através das gravadoras, ele seguiu com alguns produtores, e então ele já tinha os contatos em outros estados, em outras cidades, mas não era só fazer o CD, você precisava distribuir isso. Então, muitos deles, através dos shows, às vezes ele compensava um cachê que ele tinha de um show pago ou da bilheteria na venda do próprio CD.
né? Terminava o show, o cara ia fazendo. E aí, por exemplo, a música instrumental, eu queria que você falasse um pouquinho de alguns artistas que você participou de gravação de CD também. Se a gente falou, né, do Ney, que foi isso inusitado, depois o Roberto Carlos um tempão, já você trabalhando como músico contratado do Municipal, que não é Sim. pouca coisa, né, Gilson? É merecimento, é conquista sua. A gente, quando toca numa orquestra sinfônica, é o seu trabalho principal. Então, se você vai fazer esses trabalhos com cantores, por exemplo, são coisas extras. Mas eu não posso ficar faltando na orquestra, senão eles me mandam embora. E o meu trabalho fixo é ali, né? Então, Claro. agora, eu não pude continuar trabalhando com o Roberto Carlos assim. Eu fiz também uma vez aí, uma única vez com a Simone, aí em como é que chama? São Vicente também. São Vicente, E eles queriam que eu continuasse tocando, porque iam viajar para Minas, não sei para onde. Falei, eu não posso, porque eu tenho compromisso na orquestra. Lá é que era o meu trabalho fixo, né? Então, agora, se vocês quiserem forem no YouTube, procurem lá aquele show do Roberto Carlos, show do final de ano, como que chama, que ele faz todo ano, né? Lá de 1980, eu estou tocando lá. Aparece, a câmera me focalizou 3 vezes. Nesse show, o show final de 80, né? Que ele faz todo ano para a Globo, né? Então, estou lá tocando. Agora, toquei uma vez só com a Simone, justamente por causa desse problema, eu não podia ficar viajando. Toquei também naquele programa Som Brasil. Aí sim, que eu toquei com o Ney Matogrosso, naquele programa Som Brasil, da Globo, passava aos domingos de manhã. Quando teve os 10 anos desse programa, eu toquei com ele, Ney Matogrosso, e aquela dupla, o Tonico e Tinoco, eles juntos, aquela toada do Jeca. Eu nasci naquela terra. Mas como é que você chegou a tocar com os 3 juntos? Quem é que te chamou? Não, eu toquei umas 4 ou 5 vezes. Toquei com uma cantora chamada Diana Pequeno. Toquei com uma outra. Foi umas 3 ou 4 vezes que eu fui nesse. Toquei também com aquela cantora que brigou com eles, Regina, Cláudia. A Cláudia, claro, a Cláudia, eu era criança, ela já era conhecida. Com ela também. Foi sempre nesse programa. E quando teve os 10 anos do Som Brasil, me chamaram para tocar, e era justamente com o Ney. Só que eu perguntei para o Ney se ele se lembrava de mim lá naquela época do Madrigal. Ele disse que não lembrava. Aí eu falei, bom, tudo bem. Porque eu fiquei só Mas não tinha problema nenhum. Obrigado a ficar lembrando. Eu, naquela época, era assim... Mas enquanto o Tonico Tinoco, você sabe que eu nunca vou esquecer na vida. Eu era adolescente, eu já estava na Fundação das... Enfim. E eu ouvi... na Rádio Eldorado, se eu não estou falando, que tinha um outro perfil, e aí eles cantando Cio da Terra. Eu achei aquilo coisa mais linda, com aquela viola caipira, e eles dois, do jeito deles ali, cantando o Cio da Terra. Eu falei, compadre, que coisa linda. Essa coisa de música sertaneja, também, você está perguntando sobre gravações, eu gravei com aquela dupla, como é que chama? Que eram 2 negros, como é que chama? Como é que é? Pena Branca e Chavantinho não eram negros. Pena Branca e Chavantinho. Gravei com eles, gravei com uma outra dupla chamada João Mineiro e Marciano, e gravei com outra dupla, Chico Rei e Paraná. Teve uma época que eu gravei. Agora, nem sei o que foi que eu gravei, entende? Você me perguntar... Você está colocando esse material todo no seu YouTube? Não, o que eu tenho, eu coloquei no YouTube, o Roberto Carlos está...
O Roberto, é só procurar lá, show da virada do ano de, de 1980, não precisa colocar no meu, para mim. Eu vou aparecer lá porque tá o show do Roberto, tá lá, Não, eu sei, gravado. mas, por exemplo, isso aqui que nós estamos fazendo agora fica um registro que é muito legal, porque é muita coisa e as pessoas É, vão. esse show com o Ney Matogrosso, dos 10 anos, só que teria que pedir para a Globo. Eu não sei se eles autorizam, né? Deve Não, estar no porque, YouTube, aí você vai aos pouquinhos colocando lá, Gilson Barbosa e vai achar. Ô, Gilson, dá uma palhinha pra nós aí de alguma música que você lembra, que você tocou com algum deles aí. deixa eu ver. Agora, agora, olha, eu tô tocando aqui de ouvido. Viu? É, mas Essa, tudo bem. essa gravação com o Ney e esse Tonico e Tinoco, o Ney cantava, depois eles entravam, né? Foi Aham. feito em 1984. 84. Que legal, muita história boa para contar, para relembrar. Domingo 13 de fevereiro de 2022, 2 anos de pandemia. Eu estou achando um domingo bem mais agradável, porque, olha, vou te dizer que o negócio tá delicado. Com o Roberto Carlos, tem uns solos de oboé lá, tem 3 músicas nesse show que o oboé aparece mais. Eu toco em Uhum. todas, mas quando tinha solo que aparecia, tem uma música chamada Você Foi, né? Outra Vez. Você Uhum. foi o maior dos meus sonhos. Tararararará, tararararará. E tinha a música para a mãe dele também, que era Lady Laura, estou Ah, tocando lá. E tinha uma outra que era Teu Corpo, Teu Corpo. Essas 3, a câmera me focalizou bem. Agora, eu toco no repertório inteiro. ô, Gilson, fala para nós assim alguma coisa inusitada de bastidores que não foi para frente do público, mas que aconteceu, sei lá, alguma coisa no trânsito, na chegada do Não, teatro, nas no, salas, viagem, navio. Você fez alguma dessas de navio com eles? Não? não, 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 não. Porque Eu você deu aula também muito tempo, né? Em alguns é, lugares, né? dei aula algumas, 40 anos. Então, 40 anos dando aula é um bom tempo. Você deve 39 lembrar a de algumas coisas 2018. inusitadas, porque, por exemplo, o perfil do aluno que você foi uma coisa assim aparente, você contando parece que foi meio que por acaso, mas não é, né? Porque você foi se apaixonando, tá aí até hoje pelos dois instrumentos e que não são instrumentos assim populares no Brasil, vamos falar, mas ao mesmo tempo são. Eu sou suspeita que eu sou filha de árabe, filha, neta, bisneta, então eu adoro a escala, o modo, eu adoro, enfim, os dois. Então, eu sou suspeita. É, As bases armênia, eu sou um armênio, eu adoro o oboé, ele entra com tudo. Eu adoro. Desde você é Khachaturian, descendente de armênios? Você é descendente de armênios? libanês. Libanês? De Ah, tá, libanês. porque Mas a música armênia, ela usa bastante o oboé também, né? O armênio, o libanês, o sírio, o egípcio, eles usam. É a parte gostosa, a parte legal do mundo árabe, né? É a coisa da culinária, da música, é a parte legal, assim. o oboé, ele, eu vou mostrar aqui, já mostrei para você outro dia, mas vou mostrar outra vez. Ele se adapta bem com qualquer tipo de música, né? Então, por exemplo, vou tocar uma música árabe. Hum.
essa que é a de levantar a cobrinha, né? Ah, mas Aí eu agora sou uma odalisca nega véia cigana brasileira, né? Preta velha. Eu sou uma mistura mesmo. Uma odalisca nega véia, agora preta velha, cigana, caiçara. Sou eu. Não tem jeito. tocar agora Brasileiríssima. tocar uma judaica agora. Oba. Ah, E essa é. eu sou suspeita, eu adoro isso. Havaneraneha, 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 Venishmeha. Eu adoro essa sonoridade, é que nem o sânscrito, que aí entra mais nos cantos étnicos, né? Eu Aham, adoro os mantras, enfim, os Bidjas mantras, eles têm essa sonoridade, mas na Europa, a gente também tem, e você falou dos madrigais, olha, tem muita coisa os búlgaros, na Europa também tem muito isso, que são esses dialetos, Venish aham, Meha, é sonoro. O francês também, que não, né, aham. é a sonoridade. E o português, o nosso português aqui, o brasileiro, né, do Brasil, ai, é lindo demais. A gente tem. E que são esses compositores que você citou no começo do nosso bate-papo. É muito bacana. E você tem muito mais gente e que precisa desse espaço, e aí vai chegar nessa questão política, e aí fica idolatrando. Enfim, eu estou observando bastante o que está acontecendo aí com essa coisa da Lei Rouanet, porque é como sindicatos, vai, é a mesma coisa. Eu sou a favor dos sindicatos, é super importante, precisa dessa representação, eles precisam ser bem pagos, como todos os profissionais, como todos os lugares, mas não essa mina de ouro que virou sindicato de partido, né, colega? Porque dali lava um monte de coisa e fica pesado, aí não dá, né? Aí não dá, aí não Ó, dá. vou tocar uma música cristã agora no oboé. Já toquei uma árabe, uma judia e agora uma música cristã. É, Ele se adapta bem com tudo, né? deixa eu te falar uma coisa, Havana Gila fica com essa coisa caracterizada e tal, mas é uma ciranda. Aham, É uma ciranda, a ciranda que nós temos no Brasil, e tu sabe disso, mas enfim, acho que é legal falar também. Fica registrado aqui. A ciranda que nós temos no Brasil, que eu adoro, são várias cantigas de cirandas, que é uma outra coisa. A gente está falando da música clássica, daqui a pouco a gente fala da música eletrônica, que eu adoro também. Mas as cirandas, ela vem do mundo árabe. Havana Gila é um instrumental, uma música. Aí tem toda uma história lá de Davi, com a arca na entrada da região, e ele chega dançando também depois de uma odisseia que o cara enfrentou. Mas assim, a letra Havana Gila tem cento e poucos anos, essa letra. ixi, aham, E aí ficou da comunidade judaica, que é conhecida através dele. Mas é uma ciranda, ciranda é ciranda, é música universal. Enfim, é ciranda, porque você pega. Se você colocar isso para os árabes, eles vão. A ciranda é aquela coisa circular de dar mão dada, de o pé no chão, ou nas festas. Vem daqui isso que nós temos no Nordeste. A rabeca, né, esses instrumentos que traz os modos aí, é muito legal, que é o que o oboé puxa lindamente. Eu sou aham. suspeita. Você lembra de alguma coisa engraçada nesses encontros? Assim? Porque, por exemplo, o municipal não é um lugar qualquer. Nunca Uhum. foi.
Aham. Tem uma certa tensão também quando você começa, depois aquilo vira sua casa, né? O pessoal de É, dança, das artes, vira, meio que vira uma família, e como toda família tem suas coisas bacanas e suas coisas chatas, né? Você lembra de alguma coisa assim inusitada dentro do municipal? Que nós estamos na semana, assim, comemorando a Semana de Arte Moderna, né? 100 anos, e o municipal não tem como não falar dessa referência que foi na época e durante e continua sendo, enfim, eu sou fã de lá. Você lembra de alguma eu, coisa inusitada? eu Assim, sempre porque também toquei muita ópera também, né? Aham. E assim bom, agora tem algumas coisas que eu não posso contar, senão Era essa que queria. Pois essa mesmo. Eu não tô nem a falando de gente quem namorou com quem, mas os fantasmas, por exemplo, não, não, mas café. aí que tinha umas pessoas, mesmo que tá tocando assim na orquestra do Teatro Municipal, tinham muita noção de educação, não, sabe? Então, aí, Você não precisa falar o nome das pessoas, mas fala a situação. não, não, nem dá para falar, porque o que a pessoa falou ali na hora foi muito, muito, quer dizer, ninguém nem reagiu nem nada, mas tinha assim, coisa de, de palavrão, né? Mas Aham. tinha muitas situações engraçadas, né? Quando você Mas é trabalha numa orquestra, engraçada ou é narcísica? Peraí, porque eu imagino as não, duas coisas, porque no mundo da música também tem isso. Eu sei tudo e você não sabe nada. Eu tô ligada com isso, né? lá na verdade foi uma situação entre um colega meu de naipe, né? Um Tá, espanhol que tá. era muito desbocado, né? Muito boa pessoa, mas muito desbocado, como bom espanhol. Ah, E ele era professor lá na escola municipal de música e tá. tinha, parece que era viúvo, e tinha lá uma pessoa que estava interessada nele. Assim, Homem ou mas mulher? Ah, até me contou e tal. E aí nós fomos tocar num teatro de bairro lá na Moca, num ah, domingo. Essa pessoa morava lá, a- morava ah, lá na Moca. Ele deve tê-la convidado, então, quando a gente estava ensaiando, que a gente, quando vai tocar em qualquer lugar, você ensaia antes para ah. testar o lugar. Então, estávamos ensaiando, era uma manhã de domingo, assim, meio chuvosa, Pegar e ela era aqui. uma pessoa muito vistosa, né? Ah, Então, oi, desculpa. e ela também não estava trabalhar na Escola Municipal de Música, ela Ah, não estava habituada com música clássica, né? Então aham. ela já estava habituada a frequentar lá o teatro porque era perto da casa dela, Hum, Teatro Arthur Azevedo, lá na Moca, né? uau. Então Aham. ela abriu a porta lateral Eu vou assim tirar meu durante o foninho de ensaio, ouvido, que minha bateria tá chegando aqui ao final. Aí tá bom, oh meu Deus. Desculpa, pode desculpa. Aqui, continuar? fala. Pode, Tá. deve. Eu que peço Ela desculpa abriu que a sou porta assim minha da lateral bateria. e Pronto. quando ela ouviu, ela deu no meio do ensaio, ela deu assim, falou naturalmente, meio, não se fala no meio do ensaio, né? E ele respondeu de uma maneira super grosseira, assim, sabe? Mas assim, na frente de todo mundo, né? É uma Ah, não, situação engraçada. desagradável, necessário, vamos dizer. Tinha muitas situações engraçadas. Nós fazíamos muita ópera italiana lá no teatro e vinham cantores da Itália, né? E também aconteciam cenas engraçadas. Tem muitas situações, né? Uma época a gente estava tocando a ópera Tristão e Isolda, de Uau, Wagner, uau. e, e tinha o cantor principal, que era um cantor, acho que austríaco, ele começou a gritar no ensaio, né? Que tinha gente Surtou, fumando. Não pode, não, surtou. não pode fumar. Não pode fumar quando tem gente lá cantando assim, porque esses cantores de ópera força muito a voz. E qualquer coisa desse tipo assim, então ele deu um grito assim, no meio do ensaio, sabe?
Ele era o cantor principal, né? O Tristão, né? Ele deu um grito que tinha gente fumando lá atrás do palco. E era justamente o cara que era o chefe da cenografia. Então, coisas assim desse tipo, né? Aconteciam muitas coisas, algumas engraçadas, outras nem tanto, né? Mesmo no show do Roberto, Bom, show mas do Roberto Carlos, então, mas é que é lugares e lugares, né? Por exemplo, se o cara tá é, chapado e tá todo mundo chapado, aí tanto faz, mas por exemplo, uma situação assim, a música tem disso, né? Ela tem mil facetas ali, ele é um espelho, ele é um quebra-cabeça. Então, é isso. Hoje, por exemplo, a gente tem essa coisa do free sound, que é um ato também, e que também gerou um mercado para os músicos, tanto de, enfim, do baterista, o sopro, enfim. Você tem lá no free sound, você vai achar treinos, até de bateria, que não é bateria eletrônica. O cara faz, é bateria humana, são trechos. E aí você pode entrar lá e pegar esses trechos e montar uma música para você. Isso é barato também. No início eu fiquei olhando e falei, gente, como é que é isso? E eu fiz umas brincadeiras assim também para conhecer, para. Bom, enfim, eu gosto de som, eu gosto de música e é uma linguagem diferente. Não é tão simples quando você fala, vou montar, né? É diferente de criança, mas é bem interessante. Eu acabei conhecendo umas pessoas da Escócia que entraram em contato. É um outro mercado de trabalho que a coisa da internet abriu, que é diferente. Essas situações, assim, por exemplo, você sabe que eu canto lírico, enfim, uma coisa é um lugar aberto, é diferente, mas, por exemplo, se você tem o perfil daquele artista já está indo no lugar, é um mínimo de educação, né? Aí vem o cara que é da equipe fumando, dá até para entender, porque o cara surtou, entre aspas, né, meu? Que era o chefe da situação. cenografia. Aí o tenor começou a gritar lá, que tinha gente fumando. Assim, só para dar um exemplo, né? Mas tem muitas histórias, assim, por exemplo, tinha muita gente, na orquestra do Teatro Municipal, quando eu entrei, Não é tinha muita, baseado, né? O cara relaxar, né? Não era nem isso, tinha, tinha, tinha muita gente idosa, tinha muita gente idosa, né? No teatro. E tinha muita gente, assim, que era muito conservadora, né? Sabe, aquelas Aham, pessoas antigas. Então, aham, tinha um compositor e maestro brasileiro, famoso, Cláudio Santoro, que ele aham, sempre pertenceu ao Partido Comunista e tudo, né? E quando acabou uhum, a época lá da ditadura, ele foi um dos primeiros a vir reger, né? Ele teve que ficar morando uhum, no exterior. Ele era professor lá na Alemanha, em Mannheim, né? Na aham, escola lá de Mannheim. Então, o Spala de contrabaixos era um russo, o Nikolai, que era um senhor já de certa idade e que odiava o uhum. comunismo, né? Que ele acho que teve que sair da Rússia por causa do comunismo. Então, o Santoro Também. regeu É. a primeira parte do programa no ensaio. Normalmente o maestro, no primeiro ensaio, a gente tocava um programa por semana, né? Então o Santoro veio Uhum. com um programa inteiro de obras dele. E no primeiro ensaio que você faz, na primeira parte, que é de 9 horas até as 10h20, você rege a obra maior. Então ele regeu a sinfonia inteira, lendo, né? Ensaiando, né? E aí, quando acaba o ensaio, na primeira parte, os músicos já vão deixando os instrumentos para sair para tomar café. É só um intervalo de Tá. 20 minutos ou meia hora. Então o pessoal já. Aí o maestro costuma ficar ali olhando as anotações que ele tem que fazer, das coisas que ele tem que corrigir. E o Nicolai, mal acabou assim, ele deu a hora do intervalo, o Nicolai gritou lá da ponta dos contrabaixos assim: Ô Santoro, você não tem vergonha, não? Você, sendo professor em Mannheim, escreveu uma porcaria dessas só porque o Santoro era comunista, né? Então, esse tipo de coisa tinha bastante, entende? Né? Uau, Então, uau. tem de Porque tudo. mexe tem inclusive, mostra essa coisa da relação também da música com uma meio narcísica. Meio não, e outras têm inteira,
né, meu? Porque não tem narcisista, não tem profissão, né? Ele é aquilo, é aquilo. Eu não estou falando que foi essa situação, só estou fazendo um paralelo, que inclusive o nosso É, cinema, né, sim. tá em Los Angeles mostrando, porque assim, retrata muita coisa. A gente tem filmes que retratam essa relação do instrumento, dos grupos, seja orquestra ou não, e que tem um assim, eu sei tudo e você não sabe nada, né? Ou então aquele que exige, de repente, um merecimento, merecimento não, que cobra um reconhecimento de terceiros que ele não tem por que ser reconhecido, né? E outros que sacaneiam mesmo. Então, assim, e a música, exatamente porque tem essa sensibilidade toda, né? A música ela é uma das artes que, além de registrar a história da idade humana, ela tem essa coisa mesmo de tocar a tua alma numa coisa assim. Se tem alguma Aham, coisa que assemelha ao eterno, a música, aham, ela, sabe, você pode, ela te leva a emoções assim, o som, né? O som. aham. O som de um modo geral, mas a música, ela pega isso muito profundamente e, sei lá, milênios, enfim, muito tempo depois, uma música é isso, é o trabalho do erudito, dessa coisa também que que vem através das partituras, que é muito lindo também, e que tem gente que ainda tem controvérsia sobre isso, mas também mais uma faceta que a música tem. A gente fala do chorinho, né? O chorinho não tem ali, quer dizer, não tem. Tem se você. Mas na hora que você está ali na baixaria, você pegou de ouvido uma semana, mas depois você ali tá na memória ali na hora que você vai fazer. Você pegou, não pegou, Aham, pumba. Então também tem isso da memória, né? Partitura, aham. entre aspas, uma partitura que fica no ouvido, que fica fica no teu registro. E, enfim, música. Você tem, você teria como ir ao YouTube e procurar o passarinho do Castelo rá para mostrar para o pessoal que eu estou lá. Eu, eu posso pesquisar aqui pelo É só notebook, o você, link aqui nos comentários. você procura lá no. É só colocar lá no YouTube, coloca lá. é, a- como é que chama? Castelo rá A Passarinhos, do Castelo Rá-. Oboé. Castelo rá Você faz. Passarinho, mas a gente faz aqui vivo. Peraí, eu faço aqui. Passarinho! Que Não, som porque lá é tá, esse que lá você toca aí? eu tô fantasiado. Eu faço aqui. Eu tô fantasiado de passarinho. Não, peraí, então vamos combinar. Não, peraí, eu falo aqui, aí você toca. Aguenta. Eu não lembro mais a música, não, mas Não, isso foi peraí, gravado em peraí, peraí, 93. peraí, peraí. Domingo 13, aguenta as putas. Eu canto aqui e eu vou chamar, peraí. Não, 3, 2, procura, ó, procura o vídeo. Né? Não tem como peraí. colocar o vídeo? Tem Passarinho, como colocar o vídeo? som Tem? esse. Sou eu que estou tocando lá. Sou eu que estou tocando. Bobo ela. Então, Não, só que isso aí faz aí, Gilson. ninguém não faz nada. Mas, É do Castelo rá imagina, maravilhoso. é, E aí você a, faz o oboé pro passarinho. é, é, Do Castelo rá isso aí para sempre. Ficou para é, sempre. até hoje foi bem gravado, né? Foi bem gravado, assim, foi bem filmado. Olha, falando, Mas é legal. e falando, ele postou. Acho que você colocou, acho que o link aqui. Que bacana. Não, Fábio. não, esse aí não precisa entrar no meu canal, não. Pode ir direto lá no YouTube, é só escrever Passarinho, Castelo rá Passarinhos Oboé. Já vai aparecer lá. Castelo rá Passarinhos Oboé. Sou eu que estou tocando lá, em Você viu? 93.
9-3. Esse é maravilhoso. Não, Castelo Rá-Tim-Bum é uma lembrança maravilhosa que você lembrou aqui. Aí ficou o Oboé do Castelo Rá-Tim-Bum. Do caramba, uma baita produção da TV Eu Cultura. já conheci um monte de músicos jovens que ouviam aquilo desde criança, né? Mas meu, não tem como esquecer, tinha as bailarinas maravilhosas e aí Exatamente. sempre tinha É, os passarinhos. Que som é esse? Aí vinha a Cidra, esse som é o som do oboé. É uma coisa, uma isso graça mesmo, muito isso mesmo. bacana, Gilson. Isso daí E aquela da fantasia, bacana, né? Castelo Rá É, e foi maravilhoso. engraçado que no dia da filmagem eu estava com um terçol no olho e estava um pouco resfriado, né? E porque a gente gravou, um mês antes gravou só o áudio e depois falaram assim, a gente vai avisar vocês quando for para gravar o vídeo, né? Aí, Imagem. a imagem. Então, eu fiquei aguardando, acho que foi um mês depois. Fui lá e tava desse jeito. Mas a gente fica maquiado, né? Coloca aquela roupa lá de passarinho que parece uma galinha. É. E aí eu falei, bom, esse não é um dia muito bom para fazer isso, mas saiu bom, mesmo assim. E as bailarinas Maravilhoso. simpáticas. Maravilhoso. Agora, assim, isso aí, esse passarinho aí me popularizou mais do que qualquer outra coisa, né? Só que ninguém A sabia que era graça eu. Porque isso aí levou uns 2 anos depois que a gente gravou para ser colocado desse som. na televisão, né? Eu já tinha até esquecido disso. As pessoas Aham, que vieram falar para mim, ó, é você que está aham. tocando lá? Eu não tinha esquecido, entende? Aí a coisa estava fazendo sucesso, eu não sabia. Uma baita Mas foi produção gravado inteligente. há quase 30 anos atrás, né? 33. Não, 30, olha, já tem tudo isso. Você vê, porque foi uma produção. Não é que a criança, porque a qualquer idade poderia, mas assim, muito voltado esse público infantil, puberdade, enfim. Mas era uma delícia da gente, as composições todas, e assim, uma Era produção do rapaz do maravilhosa, Grupo antes Rum. do Harry Potter, e inteligente, Era, inteligente, não quem fez era subestima a capacidade, você, e gerou ego. você lembra do Grupo Rumo? Sim, Era, era o Franklin, amigo que que. tocou junto, a Rami, querido, Não, que acho que era baterista. Hélio Suskind. Sim, Elinho. Ele que fazia sim. E vem essas pra cá, músicas. inclusive, né? Vem pra cá, já tem um Aham, tempo. aham. Na Baixada, já tem Agora, alguns anos. sim. Mas é assim, tem. Eu, felizmente, eu tenho muito áudio das coisas que eu fiz, né? Felizmente eu tenho bastante áudio de tudo que eu fiz. Então, isso é bom para divulgar o trabalho da gente, né? Porque, afinal de contas, você passa a vida inteira fazendo essas coisas. Agora, eu Lógico. toquei, se juntar os 3 anos de Campinas, mais 17 do teatro, mais 8 da experimental, mais as outras orquestras que eu toquei, ixi, tempo pra caramba. E dei aula há muito tempo também, né? Tenho, assim, desde 79 até aí em Cubatão, inclusive, tem um rapaz que se formou na Unesp, lá em São Paulo. Ele ficou uns 5 anos, o Crispim, esqueci o nome dele agora. Ele está tocando super Na, bem. Ficou uns da 5 anos banda comigo. sinfônica. Não, não, ele está tocando em São Paulo. Está tocando com o João Mas Carlos é da banda Martins. sinfônica que você está falando? Não, não, ele está tocando em São Paulo, com, com. A banda sinfônica acabou. Não, não é que acabou, né? É que tem todo esse movimento aí de governo que está, enfim. Mas olha, acabou em 2018. Nós estamos em 2022. Já tem quantos anos? 18? Já tem
uns Não, 4 anos. 4, por aí, 4, quase. É triste, né? Acabou tudo ali. Os 2 corais, as bandas, acabou tudo. É, uma pena. Mas foi um belo. Agora, eu fiquei 13 anos e meio em Cubatão, né? 13 anos e meio. Foi bastante tempo. Mas, agora, você falou em chorinho? Deixa eu ver se lembra um pouquinho aqui. Vai bem tudo. Que gostoso. Gilson, adorei bater esse papo Sim. com você. E mesmo, Aham. adorei. Acho que fica um registro aqui, é um privilégio poder trocar esse bate-papo. Enfim, acho que é muito rico e nada aqui. Acho que eu quero mesmo em breve a gente possa estar fazendo um som junto, que essa pandemia vá para fundo do mar, entendeu? Né? Aham. Mas, enfim, Vai ser um seja em prazer, Minas, né? seja aqui na Baixada, em algum outro lugar, possa, enfim, comemorar, fazendo que eu quero cantar, você Com tocar, e certeza, que a com gente certeza. se condições aí. Você quer falar alguma coisa Hein? que fica aqui registrado? Além de ser o oboé do Castelo Rá-Tim-Bum mais famoso, do quadro mais famoso. É. Que maravilha! Você sabe que teve uma antes, quando eu estava em São Paulo lá para 2017, teve uma comemoração desse Castelo rá lá ali tem um lugar ali perto da estação Barra Funda do metrô que chama Memorial da América Latina. Uhum. Fizeram uma comemoração do Castelo rá mostrando toda aquela, não só a música, mas todas aquelas coisas do castelo, né? E a minha filmagem, Acho que tem uns 5 que anos. apareceu, exatamente, a minha filmagem, isso foi em 2017. A minha filmagem é que aparecia na entrada do museu lá, do mostruário. Eles escolheram a minha filmagem para fazer, para Mas é o pessoal. maravilhoso. Ficou. Agora, aquilo foi uma coisa super improvisada, né? Não teve assim. Eu cheguei no estúdio com aquela fantasia e o instrumento, e as bailarinas estavam lá. Eu perguntei assim para eles. Lindas, elas com Eu perguntei aquela fantasia. o diretor era um cara que já estava meio famoso, um tal de hambúrguer, Kyle Hambúrguer, sei lá. Eu perguntei para ele assim, escuta, o que eu vou fazer? Ele falou assim, faz o que você quiser. Ele falou, faz o que você quiser. Eu falei, bom, então, seja lá o que Deus quiser. Né? Acho que ajudou o fato de eu estar com aquele pessoal no ombro. Esse som é o som do oboé. Muito lindo. Procura lá que vocês vão se divertir. Eu gravei muita coisa para TV. Nossa, não, eu sou esse. Tem uma gravação de um. Meu filho adorava esse quadro. Aham. A criançada. Agora, eu conheci muito músico, no Mato Grosso, em Cubatão. Tinha um rapaz de Peruíbe que mora na Alemanha, agora, que tocava na banda de Cubatão. Eles falaram que todos eles começaram a estudar música. Uma foi para o violoncelo, outro foi para o clarinete, por causa desse vídeo. Que Fiquei demais, super né? orgulhoso.
Fiquei super Que orgulhoso. demais, demais. Fui É uma tocar baita lá no Mato Grosso, produção. lá em Campo Grande, no Mato Grosso. Aí ela falou assim, olha, foi por causa desse seu vídeo que eu resolvi estudar violoncelo. Achei muito bacana. É, Não, é e bom, né? você lá, quando começou a história do oboé, que você estava com LP, não é isso? É, Era o LP que você tinha, mas que tinha... Hã? o que que você falou? Quando você entrou para a escola e que aí tinha, falou, olha, um instrumento, você tem que acompanhar com outro instrumento, o oboé, você lembrou de escolher, porque tinha um LP, não é isso? É, Que o tinha LP lá os do Carlos Lira. arranjos. Do Carlos Lira. Era uma música do Carlos Lira, o Então, compositor de Bossa Nova. foi uma referência. Maravilhoso. Gilson, eu quero agradecer, eu adorei esse papo. Se você quiser dar essa palhinha aí, a gente vai terminando. E aí, nesse Aham, 13. Sabe o que eu queria que antes de dar essa palhinha, você, um pouquinho antes a gente estava se falando, antes de a gente entrar, você estava falando da meditação que você estava fazendo. sim. E você já. Porque assim, tem muita gente agora que na pandemia acabou olhando para isso porque está puxado. Muita gente com sintoma de ansiedade, de depressão. Sim, sim. Alguns já têm isso mais claro e conseguem se falhar. Outras pessoas estão se tocando que é isso. Mesmo as pessoas que já tinham um certo atendimento na sua profissão, que de alguma maneira auxiliavam as pessoas que estavam mais ansiosas. A música, você tocar, você cantar, tenha de ouvir, né? A música no ambiente, o som no ambiente, ele já tem esse de dar uma equalizada, de dar uma brada no ambiente e de acalmar, porque o pensamento é fantástico. O pensamento é uma Eu, coisa que não para. Tem essa. E às vezes fala assim: meditação é você parar de pensar. E é um aneurisma cerebral, colega, é uma outra história. E isso tudo vem sempre em cima de uma propaganda, principalmente no Ocidente, mentirosa, né? De que meditação é você ficar sem pensar. Aneurisma, entendeu? Quando você fica sem pensar, você está no aneurisma. Pensamento significa que você está vivo e você só vai parar de pensar quando você desencarnar. Mas o grande lance da meditação, que é o que chama entre os yogis, né, o pratyahara, é você entrar num estado de observação, como quem vai no outro, como quem vai na beira do mar e olha a paisagem. E aí você, por observar esse movimento que está circulando aqui, né, na cachola, na cabeça, você ir uma atitude observadora, que é isso que os yogis chamam de pratyahara, e você ter uma postura de opção, de você não se envolver. E aí você vai observando que tipo de pensamento está passando, e aquilo ali, e aí você vai só observando, você não vai, no início, você tem um enredar no pensamento. Você se uhum. engancha ali e um pensamento puxa o outro. Nem você está olhando aqui a paisagem, uma foto, um passarinho que passa um cachorro, você já olha o cachorro, passa um gato, um carro, e o pensamento um emenda no outro. Você ter observação é você com você, de observação do É, que tipo de pensamento e tudo. E aí, pela respiração, uma coluna uhum. ereta, né? Às vezes um Aquela aroma, é a isso tudo música vai te do, como é que chama? ajudando, porque tua A questão, audição, teu olfato, eles ficam tudo é mais uma questão de manter a mente quieta, a coluna que ele ereta, fica muito respiração. mais aguçado. E daí Eu, a meditação que eu faço chama-se Kriya Yoga. eu Kriya Yoga. ser franco, só Oi? Parece que está meio estranho aqui. cria quer dizer limpeza, para quem Aham, aham, cria da cria yoga são uhum.
Aí em E Santos, aí em você Santos se tem uma. começou a se interessar pela meditação faz quanto tempo? Como foi isso? Que a gente fecha. Olha, eu já frequentei muita coisa, né? Agora, Santos tem bastante gente assim, que tem interesse. essa Faço. Kriya Yoga, eu estou há mais ou menos acho que entre 4 e 5 anos já. Mas aí Eu você, já, por eu, exemplo, foi alguém, ou você já tinha interesse, você se viu muito ansioso, e aí você não, falou, não, peraí, deixa eu me unir a umas pessoas aí, deixa eu. Como é que foi? O Yogananda é um grande mestre oriental, né, que se radicou nos Estados Unidos. E sabe quem foi quem também praticou Kriya Yoga bastante tempo? O João Gilberto. Mas então, mas você, por exemplo, conheceu o guru do Yogananda, chama Yukteswar. Tem uma história muito linda, Yogananda, eu sou suspeita, eu Exatamente. conheci isso, era criança, eu sou suspeita, e confesso assim que em momentos de crise, de traumas, de gatilhos aí ando, essa que começou lá de criança me ajudou muito. E de alguma maneira É, eu outras pessoas também com isso, porque é tudo um aprendizado, assim. É, é, né, uma coisa é você falar, outra coisa é você colocar isso em prática. E uma das coisas é muito assim para a tua sanidade mental, que é qualidade de vida, né? Sanidade mental é qualidade de vida. Quando você está ansioso, você não dorme legal, você já acorda com o Xing que fala a voz dos inferiores é chato pra caramba, e tem gente que ainda vai. Então, cada pessoa tem um histórico de vida, de ambiente também, que pode facilitar ou dificultar encontrar esses grupos de pessoas que não é, ninguém é santo ali, ninguém é perfeito, entendeu? Tem uma umas coisas assim, de vez em quando deu uma estourada, deu um boom da yoga, assim, no Brasil, parecia umas coisas meio abduzidas, né? A pessoa arrumava um nome indiano no batismo, botava um mini na testa, saía com umas camisetas lá com as divindades que são fodásticas mesmo, assim, meio guru Paulo Cu, entendeu? Assim, meio guru Paulo Cu, como dizia também, entendeu? Tinha uma coisa que eu falei, mas que é isso? era o Porque Santo Daime. Santo Daime. mas no Dami tem um monte de gente legal também, mas também tem os psicos estão aí por tudo, entendeu? Os psicos estão aí por tudo. O que você vai alimentar em você? Você vai alimentar o seu psico, você vai alimentar. É que na tua história. Para você ter por exemplo, uma mulher incrível, você precisa ser um cara incrível, porque senão você não vai manter essa relação. Para eu Sim, ter um sim. cara incrível, eu também preciso ser uma mulher incrível, porque senão eu não vou manter a relação com um cara incrível. Eu vou lá bater no trabalho dele e vou falar que sou a namorada dele depois de eu ter sido o caso durante uns anos, sabe? Aí a sociedade foi moderna, porque você fala, sabe? Entendeu? Não se sustenta, né? Você Aham. fica fazendo um tipo de que você não é, mas chega, aí vem uma figura assim, torto, né? A traição, ela começa assim, a traição raramente ela vai começar com a transa, vai, com sexo em si. Falando de casal, que acho que é um exemplo mais, mais assim, sei lá, só um exemplo. Traição, você pode ter traição de irmão, de um colega de trabalho, de um amigo de infância. Traição é traição e não necessariamente vai envolver a sua sexualidade. Mas ela com aquele, né? Uhum. Ela começa por um papinho torto e você está triangulando ali com uma pessoa que está inocente, né? Você está Uhum. triangulando, é uma triangulação de uma pessoa inocente. O irmão quando rouba o outro irmão, o amigo quando trai o amigo, o casal, seja o homem, seja a mulher, né? Uhum. Traição é deslealdade, é ato premeditado, né? Então, Uhum. isso tudo vira música. Isso tudo vira um jeito de interpretar, de fazer uma releitura. E é
história, a gente falando da meditação aí, ela é onde também me coloca no estado meditativo, às vezes, entende? Não necessariamente através de é que os mantras, os bidyas mantras, eles abrem esferas geométricas, a musicoterapia, a cromoterapia, principalmente a cromoterapia. O que é mais cromoterapia? A cor, eu sei, mas você trabalha o som, a cor, eles têm uma vida única. E tá aí os povos antigos que tem várias curas em cima disso. E a gente que vive no Ocidente, às vezes vira uma saga, né? Você tá com bons profissionais, porque também tem os charlatões, que é o que a gente falou quando deu um bom, né? Fica botando um vídeo, botar uma careta, aí começa a fazer ficou legal. São muitas curvas aí para você dar uma equalizada. Tem dias você ter prática de meditativa de anos, mas vai ter dias que não vai estar legal. Vai ter dias, mesmo assim, né? Vai ajudar, que você já reconhece, vai ficar menos tempo, que não vai estar legal, que é um processo mental, você vai forçar a barra. Você viu que aquilo está acontecendo ali, que não é a quantidade de tempo que você fica, mas é aquela sintonia, pum, quase como um instrumento ali, afinou, né? A sua nota, você então não tem essa parte de sozinho, né? É solitude, não é sozinho. Se sente alta conexão e aí é muito lindo. Isso para mim, nossa, vem muitas coisas sem eu precisar estar falando. Interpreta e pronto. Né? Você conhece a sede da Kriya Yoga aí em Santos? Se eu conheço quem aqui em Santos? Tem uma sede da Self-Realization Fellowship aí em Santos. Tem uma... Eu nunca fui. Eu nunca fui. Eu conheci o Yogananda, a menina, e a coisa do Yogiterva. Eu era adolescente, eu não tinha nem 15 anos de idade. E foi bem... Ele era muito querido, né? Muito verdadeiro no jeito dele, na busca dele. E antes mesmo de vir para o Ocidente, né? São pessoas que têm uma verdade. O legal é isso, porque não tem nada a ver com ser bonzinho. Já até meio pejorativo esse negócio de ser bonzinho. Porque quando você é meio bonzinho, você não atrai só gente gentil e cheia de compaixão, você atrai uns imbecis. E aí você precisa dar na cara também, botar limite, entendeu? E o Marcos Franco, oi. Aqui, Marcos, Dâmia, olá, o Fábio, deixa eu ver quem mais, o Kleber, o João Carlos, o João, tem dois João aqui, tem o João Carlos, o Gorrin, assim, não sei, tem o Márcio, tem o Everton, o Saldanha, o Luiz Nogueira, o Valdir, o Rafael, o Córdoba. Obrigada a vocês, tem mais gente, mas enfim, falando do seu processo aí, de como é que você vivencia isso, vamos ver. Olha, eu pratico todos os dias, né, meditação. Hoje de manhã eu já fiz, agora esse que tem aos domingos, o grupo que eu participava em São Paulo, lá da Lapa, eles fazem todos os domingos às 7 da noite. Então, desde que veio a pandemia, nós estamos fazendo, tem gente que está lá em São Paulo, tem gente que está em Santa Catarina, tem gente do Rio, e a gente faz esse encontro online todos os domingos às 7 da noite. É a SRF, né? Self-Realization Fellowship. Então, eu praticava já em São Paulo e frequentei lá os 3 lugares que eram próximos de onde eu morava. Um era no Itaim, outro na Vila Madalena e esse outro da Lapa, que eu acabei frequentando mais. Então, assim, principalmente nessa época de pandemia, tem me feito muito bem, porque essa coisa que você está falando, a gente, quando você faz meditação, você fica com centro, né? Então você equilibra
as, as emoções, você equilibra a respiração. É um monte de benefícios, entende? Fora o aspecto espiritual, né? Então, é uma coisa que só faz bem. E eu sou muito feliz de ter encontrado esse caminho. Na verdade, foram duas amigas minhas que me levaram para isso, lá naquela época lá de 2017 para cá, por aí assim, por aí, 2017 ou 2018. Uma delas, a Giane, que nós nos conhecemos Já lá em 81, tem uns 5 anos, então. num grupo de terapia, né? Que nós fazíamos. Em 81, eu fiz muito tempo terapia, né? Fiz uns 10 anos, com idas e vindas. E eu também me tratei durante 30 anos com a mesma médica homeopata. Então, juntando essas coisas, aí agora, junto com a, com a Kriya Yoga, a coisa toda faz uma ligação muito boa, né? Então, a Giane eu havia conhecido nesse grupo de terapia. E a outra pessoa que me fez a cabeça também foi a Maria de Lourdes Batista, que é musicista, tocou na orquestra da Rosesp muitos anos, tocou na Jazz Sinfônica muitos anos. Eu a conheço também. As duas eu conheço mais ou menos da mesma época, lá do começo dos anos 80. E elas já são veteranas. Eu é que entrei agora, de 4, 5 anos atrás, né? Mas estou muito feliz e pretendo continuar. E Eu só... sou suspeita. Eu sou suspeita porque quando eu tive esse acidente com as pernas, tem 4 anos, né? E Sim. machucou bastante, aí você fui fazer o exame por dentro, a médica cortou, foi uma coisa bem doida. Daqui a pouco eu comecei a época da inflamação, você vai... Eu falei, puta, mas nem larica era, né? Porque ainda 120 de número. E foi uma coisa doida, porque mexeu, juntou com o luto do meu pai. Falei, meu, caraca. E aí você leva um tempo, e aí, de repente, entre aspas, né? Porque teve um processo. Aquilo que eu cuidava, que eu ajudava nos outros, aí tinha que fazer para mim mesma, de um outro jeito. Aí eu levei um tempo, por isso quando fala essa coisa de ansiedade, não é frescura, é real. Porque é um pouquinho por dia. A pessoa não nasce ansioso, a pessoa não nasce ansioso, é uma coisa que vai acontecendo aos pouquinhos e você precisa saber, porque assim, a pessoa quando ela está ansiosa, vai ficando, enfim, ela vai ficar remoendo aquele mesmo pensamento circular. Oi, Brendas, oi, Roberto, outro colega aqui, músico lá, bem hoje, enfim, fica remoendo o pensamento. Na hora que ela está numa relação, aquilo, tem gente às vezes que fica, não vai falar, aí fica sufocando, perde uma oportunidade de educar. Então, assim, a ansiedade, ela não nasce do nada. Ela não nasce no nada, tem a ver com o meio, como é que, se às vezes você não tem uma validação, por exemplo, dos pais ou dos irmãos naquele ambiente onde você está sendo criado, isso vai criando uma interferência na sua personalidade que ao longo da sua vida adulta, se você não... Porque a pessoa vai se tocando, situações se repetem, mas ela não tem clareza, ela não consegue quebrar aquilo. Ela vê que tem alguma coisa que não é legal, até porque cada vez vai ficando mais dolorido, né? E isso vai mexer, às vezes, até na compulsão com a comida, ou da escassez, ou pelo excesso, né? Tem aquelas pessoas que comem e depois vomita, né? Gera muita culpa, muita ansiedade, esse medo do abandono que vem vindo desde lá de uma situação mais de criança, porque o abandono ele tem a ver com desvalidação, com humilhação, com traição, né? E a criança ela começa a ver aquilo, então que ela tem que fazer mais para ser aceita. E aí na vida adulta ela acaba se envolvendo em relacionamentos que ela se encolhe
para caber ali, quando na verdade ela pode falar assim, olha, não é aqui meu lugar, certo? Entende? Simples assim, sem brigar, aqui não é um lugar para mim, e continua o caminho de vida dela, mas não, ela acaba se enredando em situações, em relacionamentos, não necessariamente relacionamentos afetivos de casal, não. É que no relacionamento afetivo é onde vai espelhar tudo isso, essas relações com a função paterna, materna, entendeu? Ela vem com tudo isso. Eu estou comentando isso porque a internet tem muita crítica, é tipo polícia, né? Recebe crítica pra caramba, mas na hora H, meu filho, é ali que tu vai ter que chamar, entendeu? Se acontecer alguma coisa de roubo, etc, etc, é ali que você vai, que é para aquilo isso. E na internet tem muita, mas muita gente boa contribuindo, produzindo, seja através da arte, seja através de um bate-papo, né? Tanto, pode ver, tem muita, mas muita gente boa, muita gente séria, muita gente idônea, trazendo assuntos, sabendo se colocar de um jeito mais maduro, numa linguagem acessível. As pessoas estão podendo, espírito de porco, aquela boca do inferno, né? Que quando você começa a aprender alguma coisa, vai querer te chumbar, vai querer te desvalidar. Se você for querer se informar um pouco mais sobre política, às vezes você vai dar uma opinião, mas sempre tem um idiota lá que vai te chamar de empadinha. Empadinha é ele, coxinha é ele, sabe? Fica aquele... Meu, não tem político perfeito. Não tem político perfeito, cai a real. Cai na real, vida real, beleza? Cai real, entendeu? Não tem político perfeito. Todo aquele que entrar, vai ter uma turma que votou e depois viu que não era aquilo, outra turma que viu que era aquilo e vai seguindo, né? Mas entre eles, quanto mais você tiver a ilusão de que vai ter um perfeitinho, não tem, colega. Não, você vai ter que continuar. E não tem essa história de, quando eu era jovem, eu fiz isso. Meu colega, presta atenção, você continua pagando imposto. Mesmo, não é só naquele lá, uma vez por ano que você faz declaração, é todo dia. Então, assim, não tem político perfeito. E você, no caso da gente, por exemplo, com arte, nem sempre os melhores são aqueles que conseguem atingir um grande público. Muito por todas essas questões políticas, por todas essas questões até do meio que a pessoa viveu, enfim, como desenvolveu a sua arte. Tem mil histórias. E você não vai parar de fazer isso porque alguém falou alguma coisa, porque o teu dom é teu dom, é um chamado ali dentro, entendeu? E que por si só já é muito maior do que essas picuinhas. Só esse chamado que te vai puxando para frente, que vai fazendo você aprimorar o teu dom, você vai sentir a necessidade de estar interagindo com outros, né? Particularmente para o canto, para mim é muito rico, é isso que eu estou te falando. Desde do cara que toca caixinha de fósforo, o madrigão, entendeu? A orquestra, a banda, a música eletrônica, free sound, o jazz, o choro, os cantos étnicos, entendeu? Mesmo os cantos devocionais, tem coisas ótimas, enfim, seja dos povos antigos, seja atual, tem coisas que são muito boas. E gosto é isso, gosto é gosto. Agora, quanto mais você se aprimora, o teu filtro fica mais exigente. O filtro fica mais exigente, não tem como. Não tem como. Isso é bom, isso não é ruim. Isso é bom, isso não é ruim. É legal que você vai ficando mais velho, mais maduro, você vai ficando mais cascudo, mais esperto. Tem coisas que você só vai olhar, você não vai nem falar nada. Você olha, pensa nisso, nem emite nada. E a meditação, ela é uma coisa que ajuda isso. A música, ela ajuda isso, ela ajuda você a dar uma centrada, dar uma acalmada. E às vezes vai ser um contraditório. Você fala, caramba, um ambiente de arte, de música, um monte de gente sensível, aí vem um babaca tendo essa postura. Os babacas estão por todas as partes, inclusive nos teatros, nas salas, né? Então, assim,
na sua família. Às vezes pode ser sua mãe, a mãe narcisista, patológica, engolfadora, um irmão, a sua esposa. Mas não é do nada isso. Então, você não vai... Quando é para valer, você não vai fazer, você não vai deixar que a tua arte fique dependendo de governo, de projetos, porque você precisa daquilo, é como um ar. É como um ar. E esse trabalho que você... esses encontros que vocês têm, é uma egrégora também, né? Cria uma egrégora ali. E não são de pessoas perfeitas. Não também tem isso também, desmistificar, olha, que você vai lá na turma da meditação, da yoga, que você vai... A figura também continua ficando nervoso. Muitas vezes, inclusive, por isso mesmo que vai ao seu ponto de apoio, ao seu esteio. E está diretamente ligado, sim, à sua parte espiritual. Está diretamente ligado, mas está diretamente ligado. É o mais sutil do sutil que está ali, mas que é onde é a raiz da coisa. É a raiz da coisa. Passarinho! É isso, muito lindo, muito lindo. Muito lindo mesmo. Uhum. O que a gente faz agora? Você pode fechar tocando, eu vou dar meu beijo para as pessoas, a gente vem conversando. Eu adorei Gilson Barbosa, meu amigo, tocador, musicista de oboé e com muitas histórias. Isso aqui vai ficar gravado, a gente pode compartilhar com os amigos. E agora eu vou ficar quietinha e você fala aí o que você quiser falar e a música que você quiser fechar. Eu já dou meu tchau. Ok. Beijo para você, para todos. Peraí. Essa música é do Silvio César. Você Desculpa. É lindo. Um beijo para você. Muito grata, muito para todo mundo que entrou aqui. Beijo, um beijo. Um beijo e uma boa noite para todos aí. Tchau. E assistam o Castelo Rá-Tim-Bum. Assista o Castelo Rá-Tim-Bum para vocês ficarem com uma boa lembrança aí. É isso mesmo. Tá bom? Falou.